do Poder. Olá, meus queridos irmãos, gideões, auxiliares e todos que nos acompanham. Estamos começando mais um devocional, A Hora do Poder em vídeo. Sejam muito bem-vindos e é sempre uma alegria dividir esse momento com vocês. E eu quero fazer uma pergunta. Esse devocional tem sido bênção na sua vida? Se a sua resposta for sim, aproveite esse momento e abençoe outras vidas também. Compartilhe esse devocional com seus amigos e familiares. Se inscreva também em nosso canal e não se esqueça de curtir o nosso vídeo. Hoje, o nosso convidado de hoje é o capelão nacional, o irmão José Brígido. Irmão, seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Que alegria ter o senhor aqui. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso devocional. Muito obrigado. É um privilégio estar participando do primeiro Hora do Poder aqui e ao vivo. Que Deus continue a estar trabalhando na vida dos gideões auxiliares nessa Hora do Poder, que é uma hora de oração e de comunhão, de apresentação do Ministério Gideônico em todo o Brasil. Amém, amém. Amém. Irmão, então para começar, vou fazer umas perguntas sobre o senhor. Há quanto tempo que o senhor está no ministério e qual o campo que o irmão atua? Nós entramos no Ministério Gideônico, eu e minha auxiliar Rutiana, em 2006. Então vamos fazer 20 anos que nós fazemos parte do Ministério Gideônico e estamos agora no campo São Luís Metropolitano. Então o senhor já foi de outro campo, o senhor e sua esposa? Nós entramos no campo Imperatriz Norte e depois nós viemos para São Luís, entramos em 2006, viemos para São Luís em 2010. De 2010, quando nós chegamos em São Luís, até um pedaço de 2011, nós ficamos integrando ou participando no campo leste de São Luís. E a partir já para o final de 2011, nós ingressamos no campo metropolitano, onde estamos até hoje. Que bênção. Então deu para conhecer um pouquinho de outros campos, ver o trabalho? Deu para conhecer, porque nós tivemos também a oportunidade de ser presidente estadual e nós visitamos todos os campos do estado do Maranhão. Depois de ter uma visão de como é o trabalho, como é que ele é desenvolvido e como é que ele funciona. Que bênção, irmão. Irmão, então o senhor é o capelão nacional. E qual que é o seu papel dentro do ministério enquanto um capelão nacional? Como que o senhor se enxerga nessa função, nesse privilégio, né, que o senhor deu para você? Em primeiro lugar, eu entendo que é promover o crescimento espiritual de os gideões internacionais, dos membros, de uma forma geral, tá? Tanto a nível de gabinete nacional, quando nós participamos com os devocionais, como também das atribuições, participando das atividades no campo espiritual, que é um campo interessante. A gente faz o trabalho, por exemplo, de testemunho pessoal, estimular o testemunho pessoal, a leitura anual da Bíblia, porque sem a Bíblia, ministério espiritual nenhum funciona, porque a Bíblia é a nossa fonte especial de inspiração. E a gente ora e a gente dá testemunho, então tem muitas tarefas que o capelão faz e queremos que sejam compartilhadas, tarefas compartilhadas com todo o Brasil. Verdade, para que os irmãos também se engajem, que possam ler a Bíblia, que possam testemunhar. Isso é bênção de Deus, né, irmão? É verdade. Então, falando ainda em testemunhos, eu acredito que ao longo desses anos o irmão pôde presenciar e ouvir muitos testemunhos. E teve algum assim que te marcou profundamente, que o irmão poderia compartilhar com a gente agora? Às vezes são aqueles testemunhos que as pessoas podem achar que é um testemunho simples, mas o importante é a ação de Deus na vida da pessoa. E um dos testemunhos que eu guardo na memória pela sua simplicidade, mas pela transformação que ele produziu, foi um garoto que na escola, os gideões entraram para fazer uma distribuição. Ele recebeu o Novo Testamento e queria se desfazer do Novo Testamento e jogou em cima de um telhado de uma casa. E lá em cima tinha um homem trabalhando. E aquele homem estava exatamente necessitando da palavra de Deus que ele veio a ler
e transformou a vida dele. E uma das perguntas que ele faz dentro do testemunho dele é: como é que vocês me encontraram? Veja como Deus faz. Para muitos, era simples jogar fora. Para Deus, era lançar na mão daquela pessoa que estava precisando de ser transformada, restaurada pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é conforme o senhor disse, né, irmão? É o agir de Deus. Porque aquele aluno estava ali se desfazendo do Novo Testamento, não queria, foi jogar fora, mas Deus, com sua infinita bondade, misericórdia, os seus planos eternos, né, teve a oportunidade daquele senhor que estava ali no telhado poder ler a palavra do Senhor e ser transformado. E isso é maravilhoso. A gente vê o agir de Deus dentro do ministério através da vida dos gideões e das auxiliares. É bênção de Deus. Quando a gente nem imagina que poderia acontecer isso. Pois é, porque não foi uma entrega, tipo assim, que um Gideão fez, ó, tá aqui, né? Mas foi, ainda assim, era o ministério que estava ali por trás e Deus agindo sempre de forma soberana. A gente vê muitas outras formas, que alguém que encontrou no lixo, encontrou na mala do irmão, que era militar, e que a roupa veio para lavar e a irmã se converteu. Então, é multiforme graça. É verdade, irmão. Que bênção. Obrigada por compartilhar esse testemunho com a gente. Ok. Irmão, nós temos também os nossos versículos de memorização que a gente precisa memorizar diariamente. Eu gostaria de pedir para o senhor, enquanto capelão nacional, para que deixasse um incentivo para os nossos membros do ministério para que memorizem esses versículos. Olha, a palavra de Deus, ela sempre é uma fortaleza para o cristão. Então, se a gente guardar a palavra de Deus, como o salmista fala, guarda a palavra de Deus para não pecar contra Deus, é muito importante, porque a palavra de Deus, ela nos educa, ela nos transforma, ela nos modifica, ela faz em nós aquilo que nenhum outro livro é capaz de fazer. Então, essa memorização é muito importante porque ela faz parte de uma construção, tá, informativa sob o ponto de vista espiritual, para que a gente possa, no dia a dia da vida, estar combatendo o bom combate, né? E fazendo aquilo que agrada a Deus. Tá? É muito importante. E os gideões auxiliares precisam memorizar, gravar a palavra de Deus para que ela seja realmente mais e melhor conhecida. Porque a cada leitura que a gente faz, cada versículo que a gente assimila, memoriza, é uma fonte de informação muito boa que nos ajuda a continuar essa nossa caminhada espiritual enquanto estivermos aqui nesta terra. É verdade. Então, muito obrigada, irmão, por essas palavras. Gideões auxiliares, ó, capelão nacional, deixando aqui um incentivo para cada um de vocês para que continuem memorizando os nossos versículos. Irmão, então vamos citar o versículo de hoje juntos? Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Segunda Pedro 3:18. Irmão, Pedro, em sua carta, né, e nesse versículo específico, ele está desafiando os cristãos a se apegarem ainda mais às Escrituras Sagradas, a conhecerem no conhecimento de Deus, para não darem atenção às heresias da época. E esse versículo também serve para nós hoje, né? Nós precisamos continuar crescendo na graça e do conhecimento do Senhor para não sermos levados por qualquer heresia ou por alguma doutrina contrária à palavra do Senhor. Então é muito importante, né, conforme a gente já disse, que a gente leia a palavra, que a gente memorize esses versículos. A palavra de Deus, ela sempre vai nos trazer coisas novas, informações novas que a gente não estava nem imaginando que iria assimilar e vai produzindo esse crescimento espiritual, essa maturidade espiritual para que a gente esteja mais e mais próximo do nosso Deus, compreendendo as suas verdades e os seus ensinamentos. Verdade. E além de memorizar os versículos, nós temos também a nossa leitura anual da Bíblia, que também é muito importante, irmão. Então, deixa um recado também para os gideões e auxiliares para eles lerem a Bíblia. Meus queridos gideões e auxiliares, a leitura da Bíblia, ela é fundamental. O próprio Senhor Jesus Cristo combatia o bom combate utilizando a Bíblia. Quando ele se reuniu ali, estava naquela fonte com a mulher samaritana, ele falou para ela que se ela conhecesse a água da vida, ela tomaria aquela água
e jamais teria sede, porque, pelo contrário, nasceria nela uma fonte que jorra para a vida eterna, e essa fonte só quem tem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, quando ele conversou com Nicodemos, ele disse que Nicodemos precisava o quê? Nascer de novo. É ter uma nova experiência que ele nunca tinha tido na vida com Cristo, para que ele se tornasse uma nova criatura, realmente um filho de Deus. E quando a gente lê lá em 2 Timóteo 3,16, a gente vê o conjunto de informações que a Bíblia traz, né? Que a gente, percebendo, vai ver que a palavra de Deus é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, com propósito. Qual é esse propósito? A fim de que o Filho de Deus, o servo de Deus, seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Também, lá em 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, a Bíblia, ela é uma fonte de riqueza inesgotável. É o maior livro, porque ele trata desde o nosso nascimento, que nós somos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, trata no presente e regulamenta o futuro, uma vida eterna com Jesus Cristo, na medida em que a gente crê que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E está à nossa disposição a palavra do Senhor. Então, que a gente possa ler, que a gente possa amar a palavra do Senhor e meditar nela diariamente. E hoje, os capítulos que nós leremos estão no livro de Salmos. Serão os capítulos 45 ao 49. Irmão, gostaria de pedir para, nesse momento, o irmão fazer uma oração pelo nosso calendário do dia. Maravilhoso Pai, nós queremos apresentar diante de Ti a vida do nosso irmão João Batista Sobrinho, tesoureiro nacional de Gideões, e a sua esposa Lucília, que Tu abençoes a sua vida espiritual, a sua vida familiar e a sua vida profissional, que as suas atividades sejam prósperas com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando a força e as motivações. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo trabalho que Ele tem feito, pela dedicação que Ele tem empreendido no Ministério Gideônico. Nós queremos também te pedir que Tu abençoes, ó Deus, tesoureiro estaduais de todo o Brasil e também tesoureiro dos campos, que realmente os objetivos e os alvos do Ministério Gideônico sejam alcançados, que todos os gideões e auxiliares venham a renovar as suas anuidades, que nós não venhamos a perder nenhum dos membros que Tu já nos deste, ó Deus. Nós queremos também te apresentar a região 9, seção estadual do Paraná e seção estadual de Santa Catarina. Te louvamos e te agradecemos pela vida daqueles irmãos que ali no sul do país têm se dedicado, têm trabalhado pelo crescimento do Ministério Gideônico e que eles continuem envolvidos. E nós queremos também te pedir, ó Deus, que Tu abençoe Gideões e auxiliares da Bulgária, da Croácia, da República Tcheca, da Estônia, Geórgia e Hungria. Muito obrigado, ó Deus, pelo trabalho que esses irmãos têm feito nesses lugares, nesses países, que Tu continues dando a eles a força, a saúde que eles precisam, o suprimento, a orientação, e que eles jamais percam o entusiasmo de continuar fazendo a Tua obra, dedicando as suas vidas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te pedimos também, ó Deus, que Tu abras as portas da Arábia Saudita para que o Ministério Gideônico entre naquela nação, naquele país que faz parte dos Emirados Árabes, ali naquela região do mundo, que precisa de Ti também, que aquele povo venha compreender a eficácia do amor de Cristo, venham compreender o poder que a palavra de Deus tem e como ela é a maior fonte de transformação e de salvação, porque ela apresenta o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então agora, irmão, nós temos alguns recados para a gente deixar para os nossos irmãos que estão nos assistindo. E o primeiro recado é sobre a Convenção Nacional, que esse ano vai acontecer lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Irmão, por qual motivo os irmãos gideões e auxiliares devem se esforçar para participar da Convenção Nacional? A Convenção Nacional é um momento de congraçamento. Eu costumo dizer que é um carregamento das baterias dos gideões e auxiliares, porque ali nós temos a hora bíblica, mensagens inspirativas, nós temos os testemunhos que mostram que o nosso trabalho, o trabalho dos gideões e das auxiliares, continuam sendo eficientes, produzindo resultados. Quem produz resultado é a palavra de Deus, transformando vida, mas que o trabalho que se faz vai nessa linha. Além disso, a Convenção Nacional ela é muito importante porque é nela que é feita a eleição da nova diretoria do Ministério Gideônico, ali que são aprovadas as possíveis modificações no nosso estatuto, entendeu? Então, é muito bom mesmo. A gente ouve o relatório do presidente nacional, e a gente pode fazer as ponderações, verificar como estamos, se estamos bem, se não estamos, onde precisamos melhorar, o que foi feito de tão eficiente, por que não foi feito, porque é um relatório representativo da realidade do Ministério Gideônico. Também é feito o relatório na Convenção Nacional do Tesoureiro Nacional, que vai dizer como o dinheiro arrecadado em todo o Brasil, através das doações das igrejas, dos parceiros, que são as pessoas que contribuem dos próprios gideões, como aquele dinheiro foi aplicado na tradução, na edição e na distribuição da palavra de Deus. Então, a Convenção Nacional é um marco muito importante, ela nos fortalece, nos anima. Já tentaram mudar para de 2 anos, 3 em 3 anos? Não, ela tem que ser bem pertinho mesmo para que a gente tenha realmente mais trabalho para fazer para o nosso Deus e fazendo com toda a alegria e dedicação para a honra e glória dele. Amém. Então, irmãos, fiquem atentos ao período de inscrição e participem conosco da Convenção Nacional, que eu tenho certeza que será uma bênção. Irmão Brígido, o nosso próximo recado é sobre o Dia Internacional de Oração, que acontece no segundo sábado de junho. Então, explica pra gente um pouquinho como acontece esse dia e como os campos podem se organizar para participar do Dia Internacional de Oração. Olha, o Dia Internacional de Oração é um momento de a gente reconhecer que realmente é o nosso Deus que faz as coisas acontecerem no Ministério Gideônico. E é um tempo tão especial, tão bonito, porque todo mundo está orando naquele dia, né, segundo sábado de junho, que é um dia especialíssimo, onde a gente vê, parece-me que são 24 fusos horários que existem, e cada um falando na sua língua, e Deus entendendo tudo, agradecendo a Deus pelo que ele já fez no exercício e por aquilo que ele vai fazer, pedindo as bênçãos para que o Ministério Gideônico continue acontecendo. Então, é um momento ímpar, todos os campos devem participar desse momento de oração, do Dia Internacional de Oração, porque realmente é entregar nas mãos de Deus aquilo que só Ele pode fazer, que é transformar vidas, salvar vidas que ninguém mais pode fazer. E agradecendo a Deus, pedindo a Ele, nós estaremos sempre no caminho certo. Com certeza. E seguindo em obediência, né, irmão? Sobretudo. Na sua palavra mesmo já disse, orem sem cessar, que a gente possa entregar os nossos pedidos com ação de graça diante do Senhor. Então também é um reflexo, né, daquilo que o Senhor espera de um cristão verdadeiro. Com certeza. Reconhecimento e gratidão. É verdade. Irmão, e o nosso último recado é sobre a Expansão 2030. E como a capelania ela pode auxiliar o projeto da Expansão 2030? Olha, nós temos assimilado a Expansão 2030. O Brasil é um país continental muito grande, nós temos 5.570 municípios. No meu estado, do Maranhão, são 217 municípios, e lá no Maranhão nós só temos
salvo engano, 32 campos. Tá? Nós poderíamos ter muito mais, ou 34 campos, salvo engano, porque teve 12 que foram criados recentemente, mas também nós temos campos que precisam ser reforçados. Então, a expansão 2030 é para que até 2030, no ano de 2030, nós tenhamos 20 mil Gideões e auxiliares integrados ao ministério. Para isso, nós precisamos de revitalização de campos, nós precisamos de oração para que Deus motive mais os Gideões e auxiliares, faça o envolvimento daqueles que estão meio distanciados, e a gente pode perceber que é um engajamento a nível nacional, a nível estadual, do campo e do Gideão e da auxiliar, para que os efeitos, os resultados sejam obtidos. Nós temos visto que tem acontecido muita coisa boa, muitos campos têm sido revitalizados, nós temos acompanhado. Então, essa expansão 2030, essa revitalização, ela veio para ficar, entendeu? Para que todos os campos realmente assimilem essa possibilidade de fazer melhor, de fazer com mais, as duas palavras que eu tenho usado bastante, eficiência e eficácia. Eficiência é fazer muito com pouco, e a eficácia é produção de resultados. E isso só é possível se nós estivermos conectados com o nosso Deus. E é por isso que a gente tem que estar sempre motivando o crescimento espiritual, fazendo com que os campos participem da reunião semanal de oração, presencial, apresentando ali todos os pedidos relacionados ao Ministério Gideônico, escolas que estão querendo dificultar, fechando portas e tudo mais, para que esse espaço que nós temos de locais elegíveis continuem abertos, para que a gente possa continuar entregando a palavra de Deus e realizando também o testemunho pessoal, que é dizer aquilo que Deus tem feito na nossa vida, para que outros sejam entusiasmados e ingressem e façam parte. Tentando mostrar para os pastores também, nós não podemos deixar de mencionar isso, da importância que nós não criamos igrejas, pelo contrário, a gente vem das igrejas, vamos lá, os gideões voltam para as igrejas crescem, para que eles compreendam que nós não somos concorrentes, que somos um braço estendido da igreja para a honra e glória do nosso Deus. Então, eu verifico que a expansão 2030 veio um tempo oportuno e necessário para fazer o fluir de Deus acontecer. É verdade, é o agir de Deus, conforme a gente já disse anteriormente, né? Exatamente. Irmão, é Ele que trabalha, é Ele que usa as nossas vidas, nós somos apenas instrumentos que temos o privilégio de poder trabalhar para a glória e para o crescimento do nome dEle e do reino dEle aqui na Terra. E é um privilégio. Amém. Amém, irmão. Muito Amém. obrigada. Muito obrigada a vocês também que nos acompanharam. E eu quero te fazer uma pergunta. Vocês já conheciam o irmão Brígido? Escrevam aí nos comentários se vocês já conheciam e se gostaram de conhecer o irmão Brígido, caso ainda não tinham conhecido. Escrevam também nos comentários se vocês irão participar da convenção nacional que vai acontecer em Gramado. Irmão, muito obrigada pela sua participação. Que privilégio poder ouvir o Senhor pessoalmente, poder te conhecer. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e que o irmão continue firme e incansável na obra do Senhor. Que Deus continue nos abençoando, renovando as nossas forças. Orem por nós, porque sem a oração a coisa não funciona, sem o mover e o agir de Deus as coisas não acontecem, para que a gente continue trabalhando para o reino dele até Cristo voltar ou nós sermos arrebatados. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. E mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam no Devocional A Hora do Poder de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu te vejo amanhã. Amém. Hora do Poder.